Olá, você que está me acompanhando desde o começo, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal, nessa viagem ao século passado. Para você que está chegando agora, esse é o 14º vídeo de uma história que começou lá atrás, no vídeo 1, em 1934, e hoje nós já estamos aqui no final de 1937. Então, eu fico feliz que você esteja aqui. Eu sou a Raquel, estou aqui lendo o livro Diário de Berlim e vamos continuar mais um trecho hoje. Agora, o William Shirer começa nos escrevendo de Nuremberg, no Congresso do Partido Nazista, Congresso Anual do Partido Nazista, que acontecia, né, nos meses de novembro. Nure... Desculpe, nos meses de setembro. Nuremberg, 11 de setembro de 1937. Já passou uma semana desde a minha experiência radiofônica e nem uma palavra de Murrow. Pelo que vejo, minha voz estava horrível. Birchall, do New York Times, falou em me dar um lugar, mas não quer pagar muito. Devo regressar a Berlim depois de amanhã. Nuremberg, 15 de setembro de 1937. Murrow telefonou-me para dizer que estou contratado. Começarei a 1º de outubro. Telegrafei a Tess dando-lhe a boa nova. Esta noite comemorei um pouco o acontecimento. Um pouco demais, talvez, com o auxílio do forte vinho da Franconia. Prentice Gilbert, conselheiro da nossa embaixada, aqui esteve. Foi o primeiro diplomata norte-americano a assistir a um congresso do Partido Nazista. O embaixador Dodge, atualmente nos Estados Unidos, reprova veementemente essa atitude, embora Prentice, que é um ótimo sujeito, afirme que foi forçado a isso por Neville Henderson, o embaixador britânico pró-nazista, e por François Poncet, que antigamente também era pró, mas que agora, provavelmente, não é mais. O congresso deste ano foi mais enfadonho que das vezes anteriores, o que fez com que muitos se perguntassem se daria o caso de Hitler estar em decadência. Espero que assim seja. Constance Peckham, uma linda pequena da revista Time, está aqui. Ela julga que nós, veteranos, já estamos demasiadamente blasés por esta exibição do partido, que parece ter lhe causado uma impressão extraordinária. Esta noite tivemos uma agradável palestra e ela e eu, Jimmy Holborn e George Kidd. Palestra e drinks. Parece-me muito apropriado, suponho, que tenha começado e vai encerrar as minhas atividades jornalísticas na Alemanha com o manicômio que é o Congresso do Partido. 3 anos. 3 anos que passaram depressa. A Alemanha progrediu muito. Como será o trabalho no rádio? Berlim, 27 de setembro de 1937. Tesa está de volta, magnificamente bem disposta. Estamos arrumando as malas. Vamos nos transferir para Viena, ponto neutro e central, de onde poderei trabalhar à vontade. A maioria dos nossos velhos amigos já partiu, os Gunthers, os Whitburnets, mas é sempre assim nesta nossa vida. Na próxima semana irei a Londres, depois a Paris, Genebra e Roma, a fim de conhecer o pessoal do rádio, renovar ligações com as redações de jornais e, na capital italiana, verificar se o Papa está de fato moribundo, como se diz. Estamos contentes porque nos vamos de Berlim. Um retrospectivo destes 3 últimos anos. Pessoalmente, não me correram mal, embora a sombra do fanatismo nazista, o sadismo, as perseguições, a arregimentação, o terror, a brutalidade, a supressão, o militarismo e os preparativos de guerra estivessem sempre passando sobre nossas vidas.
como uma nuvem grande e escura que nunca se dissipa. Muitas vezes tentamos apartar-nos de tudo isso. Encontramos três refúgios: nós e os nossos livros, a colônia estrangeira, pequena, limitada, algo estreita, porém normal, onde estão os nossos amigos, os Barneses, os Robinsons, os Abbotts, os Dodds, os Duells, os Ockners, Gordon Young, Doug Miller, Sigrid Schultz, Leverick, Jake Bind e outros. E, por último, os lagos e as florestas que circundam Berlim, onde se pode correr, brincar, navegar e andar, esquecidos de tudo e de todos. O teatro continuou bom apenas no que se refere aos clássicos ou às peças pré-nazismo, e a ópera e a orquestra filarmônica, apesar da expulsão dos seus elementos judeus e da disciplina imposta por Feuerwangler, que agora fez as pazes com o diabo, proporcionaram-nos a melhor música que já ouvimos fora de Nova York ou de Viena. Ademais, sob o ponto de vista pessoal, é preciso não esquecer a sensação de ter trabalhado em Berlim, os sábados das surpresas, entre aspas, a história desta grande terra em maligna ebulição. No entanto, sinto que, apesar das nossas atividades de repórteres, poucos foram os que compreenderam o Terceiro Reich, o que ele é, o que vai ser, o ponto para onde se dirige, tanto no interior quanto no exterior. Trata-se de um quadro pintado a tintas muito fortes e complexas, e pode muito bem ser possível que tenhamos conseguido dar apenas algumas pinceladas fortes, desirmanadas, deixando a tela tão confusa e sem sentido como um quadro da primeira fase de Picasso. Não resta dúvida alguma de que os ingleses e franceses não compreendem a Alemanha de Hitler. Talvez, como dizem os nazistas, as democracias ocidentais tenham definhado, tenham se tornado decadentes, alcançando a fase do declínio previsto por Spengler. Só que Spengler incluiu também a Alemanha nesse declínio do Ocidente. E, na verdade, o regresso nazista aos mitos germânicos e primitivos nada mais é que um sinal de sua regressão, um sinal idêntico à queima dos livros e à supressão da liberdade e do saber. Mas a Alemanha é muito mais forte do que supõem os seus inimigos. Realmente, trata-se de um país pobre de matérias-primas e de agricultura. Está, entretanto, procurando preencher a lacuna dessa pobreza com a agressividade do espírito. Os planos estatais de uma severidade absoluta. O esforço concentrado numa só diretriz, construindo ainda uma formidável máquina militar com a qual poderá apoiar o seu espírito agressivo. Também é verdade que no inverno passado vimos filas intermináveis de famintos diante dos armazéns de víveres, que existe escassez de carne, de manteiga, de frutas, de gorduras, que o creme é verboten, que as roupas dos homens e das mulheres estão cada vez mais sendo feitas de polpa de madeira, que a gasolina está sendo extraída do carvão, e a borracha do carvão e do líquen, que não existe lastro ouro para o Reichsmark, ou para outra qualquer coisa, nem mesmo para as importações essenciais. Fraquezas, muitas fraquezas que salientamos nos nossos artigos. Sempre foi um pouco mais difícil salientar as fontes do poderio alemão. Falar dos esforços febris para dar à Alemanha a autossuficiência econômica visada pelo plano quadrienal, que, longe de ser um blefe, é um plano de guerra de importância vital. Explicar que a maioria dos alemães, a despeito do muito que lhes desagrada no nazismo, está coesa por trás de Hitler, no qual acredita piamente. Não é fácil traduzir em palavras os dínamos de todo esse movimento, os fios ocultos que dirigem os alemães,
a desumanidade das ideias a longo prazo de Hitler, ou mesmo a forma complicada e revolucionária pela qual a Terra está sendo mobilizada para a guerra total, cuja cartilha foi escrita por Ludendorff. Muito do que está sucedendo e do que ainda há de suceder podia ter sido aprendido pelo mundo exterior através das páginas de Mein Kampf, a Bíblia e o Alcorão do Terceiro Reich, reunidos num só volume. Mas, e é surpreendente, não existe nenhuma tradução dessa decente obra, não existe nenhuma tradução decente dessa obra em inglês ou francês. E Hitler não permitirá que se faça nenhuma, o que é perfeitamente compreensível, pois ela iria surpreender a muita gente no Ocidente. A quantos visitantes melosos eu afirmei que o único objetivo nazista é o domínio. Riram-se, mas é o próprio Hitler quem o admite com toda a franqueza. E, em Mein Kampf, é ele quem afirma, abre aspas, um Estado que, numa época de prostituição racial, se devota ao cultivo dos seus melhores elementos raciais, deve um dia transformar-se no senhor do mundo. Todos nós percebemos que, num futuro remoto, a humanidade terá que enfrentar problemas que somente poderão ser vencidos por uma super-raça, apoiada pelos meios e pelos recursos de todo o globo. Fecha aspas. Quando chegam os visitantes ilustres de Londres, Paris ou Nova York, Hitler murmura apenas juramentos de paz. Por acaso não esteve ele nas trincheiras na última guerra? Ele sabe perfeitamente o que é a guerra. Ele, Hitler, jamais condenará a humanidade a isso. Paz? Lede Mein Kampf, irmãos. Lede isto. Abre aspas. Realmente, a ideia pacifista pode ser aconselhável desde que o homem pertencente à mais alta classe tenha anteriormente conquistado e subjugado o mundo a tal ponto que se torne o senhor único do globo. Portanto, deve-se lutar primeiro para depois estudar as medidas a serem adotadas, porque os países oprimidos não serão trazidos ao seio de um Reich comum por meio de protestos solenes, e sim por uma espada poderosa. É preciso que todos se convençam de que a reconquista dos territórios perdidos não será conseguida por meio de apelos solenes ao Senhor, nem pelas esperanças piedosas numa Liga das Nações, mas apenas pela força das armas. Devemos adotar uma política ativa, lançando-nos a uma luta final e decisiva contra a França. Fecha aspas. Lembrando, pessoal, que este livro foi escrito em 1924, Mein Kampf, escrito pelo Hitler. É preciso voltando ao texto aqui. É preciso aniquilar a França, afirma Hitler. Depois será iniciada a grande marcha para o Oriente. Pais, irmãos, sabeis o que há 2 anos passados dizia o Deutschwehr, porta-voz dos militares do país? Abre aspas. Todas as atividades humanas e sociais justificam-se apenas se servem para auxiliar os preparativos de guerra. O novo ser humano está completamente possuído pela ideia da guerra, e ele não deve e não pode pensar em mais nada. Fecha aspas. E como será a guerra? Mais uma vez, é o Deutschwehr que responde. Abre aspas. A guerra total significa o desaparecimento completo e final dos vencidos do palco da história. Fecha aspas. Esta, segundo Hitler, é a estrada que a Alemanha deve seguir. A pressão que pesa sobre a vida do povo e sobre a estrutura econômica do Estado já é tremenda. Ambos podem baquear, mas a juventude dirigida pela SS, essa é fanática. Fanáticos são também os elementos da classe média, Altkämpfer, os velhos lutadores, que se bateram a favor de Hitler em plena rua, nos primórdios do nazismo, e que hoje dispõem dos bons empregos, de autoridade, de dinheiro e de poder. Os banqueiros e industriais, que agora já não se mostram tão entusiasmados como quando cheguei à Alemanha, continuam a fazer coro com aqueles.
Fazem porque precisam. Têm apenas uma escolha: isso ou o campo de concentração. Os operários também. Afinal, 6 milhões de trabalhadores conseguiram novamente trabalho e já começam a perceber que a Alemanha está progredindo e eles com ela. Deixo a Alemanha neste outono de 1937, com as palavras de uma marcha nazista ressoando ainda nos ouvidos. Hoje somos donos da Alemanha, amanhã seremos donos do mundo. Londres, 7 de outubro de 1937. Monroe deve ser um ótimo companheiro de trabalho. Entretanto, há um ponto desagradável no meu novo trabalho. Nem Monroe, nem eu devemos falar pelo rádio. Nova York deseja que, para isso, convidemos os correspondentes dos jornais americanos. Nós apenas organizamos as irradiações. Como conheço tanto a Europa quanto a maioria dos correspondentes, pelo menos um pouco mais que os novatos, aos quais falta experiência e conhecimento das várias línguas, não compreendo bem qual o motivo dessa política. Paris, 12 de outubro de 1937. Jantei hoje em companhia de Blanche Knopf e instou comigo para que fizesse a revisão final do meu romance hindu. Genebra, 15 de outubro de 1937. O bise está soprando, paira uma impressão de morte e tristeza sobre a cidade. Roma, 18 de outubro de 37. Vi hoje o Papa, Sua Santidade Pio XI, que me pareceu desembaraçado demais para um homem de quem se disse estar com um pé na cova. Frank Gervasi levou-me a uma audiência em Castel Gandolfo, onde o Papa está passando o verão. Sua Santidade dava audiência a uma delegação de prefeitos austríacos. Um espetáculo magnífico, pois falou em alemão e pude compreender perfeitamente tudo quanto disse. Exprimiu-se da forma mais enérgica possível. Fiz os mais cuidadosos preparativos para a cobertura do noticiário, pelo rádio, na hipótese do falecimento do Sumo Pontífice. Será a primeira cobertura radiofônica da morte de um Papa. Mas nada disse a Monsenhor Pucci, um homem sagaz e interessante que trabalha para quase todos os correspondentes e embaixadas estrangeiras de Roma. Munique, outubro, sem data. Dirigi-me apressadamente para aqui para encontrar-me com o Duque de Windsor, com instruções para colar-me à sua pessoa, acompanhá-lo até a América e conseguir uma irradiação de Sua Alteza. O Duque está viajando pela Alemanha a fim de estudar as condições de trabalho, acompanhado por um dos bufões nazistas, o Dr. Ley. Vi hoje a senhora Simpson pela primeira vez. Pareceu-me bonita e encantadora. Randolph Churchill, que tanto se parece com o pai, mas que não pensa como ele, pelo menos por enquanto, auxiliou-me bastante. É curioso que o Duque tenha vindo à Alemanha a fim de estudar as, entre aspas, condições de trabalho num país onde os sindicatos foram destruídos justamente antes da sua partida para os Estados Unidos. O ex-Eduardo VIII foi pessimamente aconselhado. Bruxelas, 11 de novembro de 1937. Dia do armistício. Um dia frio, cinzento, nervoso, embora não mais cinzento que as perspectivas de conferência das 9 potências, aqui reunida, a fim de tentar uma solução para a guerra japonesa na China. Este é o meu primeiro trabalho radiofônico, aliás, nada interessante. Consegui algumas irradiações de Norma Davis, Wellington Koo, a quem aprecio imensamente, e outros delegados. Litvinov recusa-se a falar e parece muito apreensivo com as notícias vindas de Moscou sobre a prisão de seu secretário particular pela GPU. Eden também declinou do convite. É idiota esta política da CBS que me impede de fazer as transmissões, limitando-me a convidar os outros a fazê-las. Estão em Bruxelas ótimos companheiros para um pouco de prosa sobre a má situação em que se encontra o mundo. Edgar Morin, Bob Hell,
Chip Bolan, John Eliot e Vernon Bartlett. Passei hoje uma noite encantadora em companhia de Anne e Mark Summerhausen. Ela mais linda e brilhante que nunca. Ele mais calmo e muito ocupado com os negócios do parlamento, onde tem uma cadeira de deputado social-democrata. Até agora, a Conferência das Nove Potências nada mais tem sido que uma farsa repelente. Viena, 25 de dezembro de 1937. Passei esta noite de Natal com os Willy. John é agora o nosso encarregado de negócios em Viena. Estavam lá Walter Duranty, como sempre, os Fodors e outros. Chip Bolan, licenciado da Embaixada de Moscou, acompanhou-me ao estúdio da Austrian Broadcasting Company para auxiliar-me a dirigir os garotos da colônia americana numa irradiação de Natal. Uma tarefa tola que não me agrada neste momento, profundamente interessado como estou na situação política. Estamos otimamente instalados num apartamento na Klosgasse, pegado ao palácio do Rothschild. Os proprietários, na sua qualidade de judeus, mudaram-se para a Tchecoslováquia por uma questão de segurança pessoal, embora Schuschnigg pareça dominar completamente a situação. Entretanto, Viena parece horrorosamente pobre e desolada, em comparação com aquela Viena que conhecemos durante a nossa última permanência, de 1929 a 32. Os operários têm uma aparência triste, mesmo os que estão empregados, e vêem-se mendigos em quase todas as esquinas. Algumas pessoas ainda têm dinheiro e procuram gastá-lo nas boates ou nos raros restaurantes elegantes que ainda existem, como o Drei Husaren e o Franziskanerplatz. O contraste é horroroso e as massas começam a abandonar o regime, retornando ao antigo Partido Socialista, que dispõe de uma grande força oculta, ou aderindo ao nazismo. O grande erro desta ditadura burocrática é a ausência de um programa social. Hitler e Mussolini não cometeram esse erro. Todavia, aqui ainda existe muito mais o que comer que na Alemanha, ao mesmo tempo em que a ditadura é mais branda. A diferença entre prussianos e austríacos. Mesmo agora, Viena é a cidade que mais me encanta na Europa, depois de Paris, com Gerhardtlichkeit, o encanto, a inteligência dos seus habitantes, o barroco de sua arquitetura, o bom gosto, o amor pela arte e pela vida, a brandura da pronúncia com que os vienenses falam o alemão, a natureza extremamente amável de todo o ambiente, uma grande efervescência do antissemitismo, o que não podia ser melhor para os nazistas. Mas aqui sempre houve disto, desde os velhos tempos do prefeito Karl Lueger, o primeiro mentor de Hitler sobre o assunto, quando o Führer aqui vivia, meio faminto e desconhecido, simples pintor de paredes. Tenho tido ótimas palestras com Duranty, que está residindo em Viena durante alguns meses. Com os Fodors, ela tão amável como sempre. Ele um verdadeiro dicionário ambulante sobre assuntos relacionados com a Europa Central, sempre generoso em narrar tudo o que sabe. Com Emil Vadnai, do New York Times, um húngaro encantador, culto e inteligente. Consegui que Durante fizesse uma transmissão um destes dias, embora Nova York tivesse receio do seu tom de voz demasiadamente alto. Nesta mesma noite, chegou um cabograma de Chicago. Abre aspas. A sua voz clara e bem timbrada, fecha aspas. Assinado por Mary Garden, que deve entender do assunto. Estamos à espera do bebê para daqui a 7 semanas e começamos a discutir os nomes mais aconselháveis. E aqui termina 1937. E este nosso
vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva no canal, se ainda não o fez, compartilhe com seus amigos e deixe comentários. Eu gosto muito dos comentários, eu sinto falta da interação com vocês. Então, a forma que nós temos aqui, por enquanto, de ter essa interação é via comentários. Faça comentários aqui no YouTube, lá no Instagram. E quando tivermos a nossa live, que vai ser dia 24 de fevereiro, já temos o nome dos 3 participantes definido. Dia 24 de fevereiro, às 19 horas, comemorando 1 mês de canal. E vai ser uma conversa muito gostosa com Humberto Barreto, advogado, Bruno Camilotto, professor de Direito da UFOP, Humberto do Rio, e a Roberta Bolsas, uma historiadora de Sertãozinho, uma cidade do interior de São Paulo. Vai ser bem legal. Estou ansiosa, estou animada. E aí você poderá acompanhar a live e conversar ali com a gente. Um abraço.